Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje, dando continuidade à reflexão sobre estas graças eternas que o Evangelho de Deus nos comunica. Ontem, na reflexão de abertura, nós vimos sobre, além da introdução geral, estudamos a primeira das graças anunciadas pelo apóstolo Paulo no seu motivo de gratidão pelos irmãos colossenses, que foi a graça da fé. Hoje nós avançaremos e veremos uma segunda delas, uma extremamente importante, assim como as demais, são graças eternas que acompanharão a vida, o coração dos cristãos por toda a eternidade. Eu leio novamente, para nossa instrução, Colossenses capítulo 1, versículos de 3 até a primeira parte do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Veja que novamente o apóstolo Paulo apresenta aqui estas graças eternas. E chamo-as de graças eternas precisamente porque assim descreveu o apóstolo quando descreve sobre elas, ou discorre sobre elas na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo icônico sobre o amor, que é precisamente o tema que nós vamos refletir hoje. Estamos refletindo sobre esta graça eterna, esta graça evangélica, ou seja, do evangelho, a boa nova de que Deus nos comunicou, que é o amor. O capítulo 13 inicia falando, discorre todo ele sobre o amor, e ao final o apóstolo Paulo, depois de descrever várias características do amor em comparação com algumas outras virtudes que podem se distorcer se não tiver amor, e serão distorcidas, ele descreve características do amor, do verso 4 adiante, e nos diz assim, a partir do versículo 8: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, a pregação da palavra desaparecerão, não haverá mais necessidade. Havendo línguas, a diversidade dos idiomas cessarão. Todos nós seremos compreendidos e compreenderemos bem na glória celestial. Havendo ciência, a pesquisa e a produção do conhecimento na base da tentativa e erro de hipóteses cessará. O conhecimento será pleno. Porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Esta é a dinâmica da vida atual cristã. Conhecemos o que Deus revelou, em parte anunciamos o que sabemos, mas o conhecimento não é pleno. Quando, porém, vier o que é perfeito, o reino de Deus, na sua glória, na sua majestade, então o que é em parte será aniquilado. Tudo que é parcial, está no presente momento, será aniquilado. A perfeição se instalará. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Este é o desenvolvimento da humanidade, não é verdade? E é importante que nós percebamos isso, porque na vida cristã e a vida espiritual também é assim. Nós vamos amadurecendo e deixando para trás as infantilidades. Porque agora vemos como por espelho, espelho antigo, espelho do mundo antigo, do mundo romano, que era um metal polido, não era tão preciso quanto o nosso espelho industrializado de hoje. Nós vemos obscuramento. Então veremos face a face quando estaremos na presença do Senhor. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Por isso que eu interpreto estes versículos todos como se referindo à glória celestial, e não ao fechamento do cânon, como alguns dizem, porque nós o veremos face a face, conheceremos quando seremos conhecidos, na volta de Cristo Jesus, quando seremos glorificados. E aí Paulo conclui o capítulo 13 dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O amor é essencialmente divino, porque de todos os atributos de Deus, é precisamente o amor que Deus chama como um adjetivo essencial da sua própria pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor está ligado à redenção. Amor aponta para essa essência redentora de Deus. Deus também é justo, é santo, e veja, ele é amoroso, mas ele é amor.
E por isso mesmo a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações e nos derramou amor também. A Escritura Sagrada nos apresenta, quando Paulo fala sobre isso, nos diz em Romanos 5,5 que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é uma graça. Nós precisamente conhecemos um cristão porque a sua natureza foi transformada. Ao ser regenerado, o ser humano é liberto da escravidão do egoísmo, do reino claustrofóbico de uma pessoa só, de tudo funcionando em torno de si mesmo. É pelo poder do Evangelho, transformando a vida de pecadores, que nós somos capazes de carregar nossa cruz, morrermos para nós mesmos e termos um olhar para fora. E por isso que a Escritura Sagrada resume toda a lei nos profetas em amar. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Percebemos verdadeiramente esta graça do amor no fato de que pessoas que são nascidas de novo, que creram no Evangelho, que são cristãs, elas recebem um novo poder determinante à sua vida, que é não viver mais para si mesmas, mas viver para fora de si. Para Deus, em primeiro lugar, e para o próximo. Isso é amar. Somente pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e recebem a graça da nova vida em Cristo conseguem vencer o egoísmo em sua vida e se tornarem altruístas. Devido à natureza pecaminosa que ainda habita em nós, muitas vezes resistimos. Enfrentamos diariamente a luta com o próprio egoísmo, com o desejo da primazia, mas pelo poder do Espírito que habita em nós, que nos conforma à imagem de Cristo, nós temos em Cristo Jesus poder suficiente para dar novas respostas. Paulo via isso na vida dos colossenses, por isso dá graças a Deus e nos diz precisamente o amor que tendes com todos os santos. Esta realidade de que em Cristo Jesus há uma nova disposição em nosso coração, nos é dita que o amor que tendes para com todos os santos, especialmente a comunhão santa da igreja. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças, porque tu que és amor, tens derramado pelo teu Espírito amor em nosso coração. Nós, naturalmente, não somos capazes de amar. Pelo nosso egoísmo, nós somos tentados a nos fechar em nosso próprio mundo, em nossa concha, numa estratégia de autodefesa, fugindo das ameaças ou partindo para o contra-ataque. Não é natural a nós o amor. O amor pressupõe confiança. O amor pressupõe nossa própria morte na cruz do Calvário. O amor pressupõe a tua presença, um poder maior do que o poder que nos ameaça, que é o poder da tua presença. Por isso pedimos a graça do teu Espírito, de fazer amadurecer, crescer e frutificar em nossa vida e através de nós este amor, esta graça eterna, que a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus nos comunica pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Até amanhã.